Cruzeiro divulgou lista de relacionados para o jogo contra o Remo. Aí é Copa do Brasil. Entre as novidades, atenção, Leonardo Gomides, estão o goleiro Gabriel Mesquita, volante João Paulo, que volta depois de 2 jogos, além do Zé Ivaldo e também do Jajá, Léo Gomide. O Remo é o adversário. O Remo desse ano, Gomide, Copa do Brasil, 2 jogos e tal. O Remo desse ano te preocupa? Eu estou dizendo assim, como adversário do Cruzeiro, assim como o dos anos anteriores na disputa, só que aí falando de Série B de Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, te preocupa o adversário, Gomide? Ou por ser 2 jogos e o momento do Cruzeiro ser melhor, é menos trabalho na sua avaliação? O Remo manteve alguns jogadores, né? Da campanha do rebaixamento para a Série C nessa temporada, jogou nesse final de semana, perdeu pro Manaus, né? E tem uma vitória e uma derrota na Série C. Paulo Bonamigo, né? Voltou ao comando da equipe, ele que subiu o Remo para a Série B de 2020 para 2021. Como eu falei, manteve alguns jogadores, fez alguns investimentos, mas o Cruzeiro, ele, na minha avaliação, pode e deve conseguir, né, caso mantenha desempenhos que nós já vimos ao longo da temporada, demonstrar uma certa superioridade contra o Remo, né? Então, acho que esses nomes que chegam são importantes, né? O Gabriel Mesquita vai ser um goleiro reserva, né? Talvez o reserva imediato do Rafael Cabral, mas eu acredito que a médio e longo prazo o Jajá será titular pela ponta esquerda. Acredito que o Zé Ivaldo vai gerar ali uma competitividade interna grande para o Oliveira, né? É um jogador que no ano passado somou, eu não sei quantos minutos cada um jogou na Série A no ano passado, mas teve bons minutos pelo Atlético Paranaense, o Zé Ivaldo, assim como o Oliveira jogou pelo Atlético Goianiense, né? Mas são jogadores até de características um pouco diferentes. O Zé Ivaldo é mais forte nos embates físicos, né? Jogador muito mais de duelos defensivos do que o Oliveira, mas acho que vai gerar uma competitividade grande, assim como acho que o Wagner vai gerar com o Brock, né, para ser o zagueiro pela esquerda. Vai encorpando um pouco o grupo, né, Everton? Porque se nós pegarmos aí alguns jogos do Cruzeiro e até partidas importantes, o próprio segundo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Brusque, sei que tinham muitos desfalques, né? Mas para mexer ali no aspecto ofensivo, o Pessolano ficou um pouco de mãos atadas ali, né? No próprio Campeonato Mineiro, em alguns momentos, ele, não que isso seja ruim, né? Mas ele teve de recorrer a jogadores que são oriundos da base, que ainda não tem muita vivência no profissional e foram titulares. O caso do Daniel Júnior, teve o Joseph, né, que foi titular, entrou no jogo contra o Brusque. Agora ele pode variar, ou joga o Vagninho, ou joga o Jajá, né? Tem a chegada do Rodolfo, que pode jogar ali na vaga do Edu, ou pode jogar pela beirada. Acho que aos poucos vai encorpando um pouco mais o grupo. Tem o Leonardo Paes, que chegou do futebol uruguaio. Acho importante, Everton. Tem uma, não vou dizer que é gritante não, mas tem uma ligeira superioridade do Cruzeiro com relação ao Remo. Ô Gris, hoje nós pela manhã recebemos uma mensagem de um teleouvinte nosso lá da rádio, falando sobre que nós estamos superestimando o Cruzeiro, colocando um Cruzeiro num posto que não é exatamente o que se vê. E o que eu respondi? Diante do momento vivido nos 2 anos anteriores, diante de o elenco, eu não consigo dizer para você, por exemplo, que seja melhor do que o elenco de 2020. Mas o momento, salários em dia, a estrutura, o ambiente e um treinador que organizou o time. Você acha que há uma certa valorização excessiva nossa? O Cruzeiro não é tudo isso? Você acha que há uma certa pegada de, bom, estão superestimando realmente o Cruzeiro? Ou as avaliações, e aí falando por nós aqui, as avaliações têm sido dentro do equilíbrio, porque é o que o clube está mostrando. Nem muita badalação, mas também sem querer colocar no mesmo patamar dos anos anteriores. Eu acho que em alguns momentos houve um certo otimismo exacerbado, assim, e aí eu falo do torcedor do Cruzeiro, na imprensa em geral, das pessoas do próprio clube, né?
eu acho que causado por dois fatores. Primeiro, pelo ambiente estar muito melhor, né? A questão do salário estar em dia e a perspectiva de que ele continue em dia até o final do ano, né? Algo que não acontecia no Cruzeiro há muito tempo. O elenco um pouco mais estruturado, ainda que seja um elenco ainda em transformação, né? O Cruzeiro tem aí 5, 6 jogadores, talvez 7 para estrear ainda. É um número bem elevado, né? O Cruzeiro não tem aqui de cabeça, mas acredito que vai passar aí dos 40 jogadores já aproveitados da temporada quando esses atletas estrearem. É um número muito alto. Então é um elenco que ainda está sendo formado e o fato do campeonato estadual meio que dá uma iludida, né, Everton? Isso serve para o Cruzeiro, serve para quase todos os outros clubes, porque enfrentam adversários de um nível muito inferior. O Cruzeiro já teve ali um choque de realidade diante do Bahia na estreia, né, naquela derrota, mas eu acho que o cenário ele me parece muito mais favorável do que nos últimos anos por conta desse ambiente mesmo que eu citei, que eu acho que é fundamental para permitir que os jogadores trabalhem mais centrados, né, mais focados em performar dentro de campo. O Cruzeiro tem performado, de certa maneira, melhor nessa temporada, né? Vai enfrentar um adversário difícil, viu, Everton? No jogo de amanhã. Confesso que hoje eu estava assistindo pela manhã um jogo do Remo contra o Manaus, né? O Remo perdeu de 1-0, mas jogou bem melhor do que o Manaus. Perdeu muitas chances e eu fiquei surpreso com os nomes assim mesmo do Remo, né? Não só a manutenção da base, né, do ano passado, mas com alguns reforços de nível bem alto para um clube que caiu da Série C, né? O Remo trouxe o Brenner, que é um centroavante com passagem aí de Inter, Botafogo, Goiás, já tem 7 gols na temporada. Centroavante muito interessante para a Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que tem vaga aí em Série A, em Série B tranquilamente, o Brenner. O Rodrigo Pimpão também, que é um jogador que já vinha jogando Série B há algum tempo e que agora vai jogar a Série C no Remo. G12 é banco lá, pô. Não, o G12 é titular e estava machucado, né? Ele tá voltando de lesão. Ele e o Eric Flores se machucaram no estadual. No final de semana ele não jogou? Não, ele entrou no segundo tempo porque tá voltando de contusão. Ah, tá. Então ele tá sendo poupado, então. Não é nem poupado, ele ficou muito tempo fora. Ele e o Eric Flores. Não, pois é. Então ele voltou agora. Então a questão, ele é titular. Ele vai ser titular. Você acha que ele joga como titular contra o Cruzeiro? Eu acho bem possível. Não sei da questão física como é que ele tá. Ele sentiu um pouco no jogo contra o Manaus no final de semana. Ele entrou ali por volta dos 15 do segundo tempo, fez 15 minutos muito bons e aí depois deu uma sumida. Então, assim, talvez ele continue no banco, né? Quem tem jogado como meia lá é o Marcial, que passou pelo Cruzeiro, inclusive. Era volante na época que passou pelo Cruzeiro, revelado no Corinthians. Mas tem jogado como meia pela ausência mesmo, né? Do G12 e do Eric Flores, que também é um jogador para disputar essa posição e que também tá machucado. Mas é um time interessante, Everton. O Cruzeiro vai ter um adversário duro. Foi campeão estadual, né? Diante do Paysandu. Num jogo que teve ali uns problemas também e tal, umas confusões. Mas, enfim, vai ter um adversário duro aí na Copa do Brasil. Mais duro do que foi o Brusque? Não, acho que não. Mas duro também. Mata-mata tem outro perfil de jogo, né, inclusive, que eu acho que pode dificultar até um pouco mais. Engraçado, eu imaginei. Mas eu acho que o Remo é um time de Série B jogando a Série C. Sendo dois jogos, até perguntei isso para você hoje, sendo 2 jogos, te dá um pouco mais de tranquilidade ou mais preocupação com um adversário como é o Remo? Eu acho que você tem a chance de recuperação. Não é nem questão de tranquilidade. Você tem uma chance de errar. No mata, não. Então, se você errar, estiver mal, estiver jogando mal, num dia não tão inspirado, desorganizado, o adversário encaixar, jogando dentro de casa, você não tem como resolver a volta. Tendo um jogo de mata-mata, eu acho, assim como o Gomide, o favoritismo pelo lado do Cruzeiro, mesmo com as ausências. Claro que a ausência do Edu é muito sentida. Acredito que o Rodolfo deva ser centralizado ali, porque o Edu vem fazendo um bom papel, mas tem o retorno do João Paulo. Partida contra o Brusque, a parte criativa do Cruzeiro foi bem prejudicada mesmo. Não tinha Canezinho, não tinha João Paulo, não tinha ninguém para trabalhar ali como meio de criação. E aí acho que a volta do João Paulo melhora bem isso, não só na criatividade como na velocidade também. Mas a gente não pode basear, e os meninos estavam falando aqui de campeonato regional, o RT tomou 8 ontem no Ferroviário. 8. O RT que ganhou do Atlético, mesmo o Atlético não titular, mas que jogou o Campeonato Mineiro aqui e que às vezes a gente fala, vamos pegar isso como um base e tal, mas é um outro momento. Não é o fato de ter sido campeão paraense que vai deixar o jogo mais difícil. Eu vou mais nessa onda do Gris aí, dele dizer que é uma competição
mata-mata, uma Copa do Brasil em que zebras aparecem. O Cruzeiro está muito mais organizado, não é o Cruzeiro que foi eliminado por uma Juazeirense. Eu não esqueço da pergunta que nós recebemos hoje de manhã lá